Olá, turma do sexto ano. A aula de hoje, nós iremos falar sobre sistema nervoso e visão. O que seria sistema nervoso? Qual seria a sua funcionalidade? O sistema nervoso, ele é responsável por perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Então, todo o sistema nervoso, ele vai ser responsável, pessoal, por entender como é que está tanto a condição interna dentro do nosso organismo, como também a condição externa. A exemplo, se está frio, se está calor. A unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa. Qual o nome da célula nervosa? O nome da célula nervosa, ela é chamada de neurônio. Aqui está uma imagem de um neurônio, para vocês entenderem quais são as partes, né, de um neurônio. O neurônio, pessoal, ele é dividido por dendritos, que é essa região aqui enraizada, certo? Essa parte mais do meio, que é chamada de corpo celular. Essa parte aqui, que é chamada de axônio, toda essa estrutura aqui alongada. Cobrindo o axônio, que é essa parte azul, é chamada de bainha de mielina. E essa parte aqui final é chamada de terminações do axônio, que é também formadas por dendritos. Então, a função, pessoal, dos dendritos, na verdade, é ele que captura os estímulos do ambiente. Essa região do corpo celular é onde está o núcleo da célula. Essa região aqui do axônio alongada é ela que tem a função de transmitir o impulso nervoso. Recobrindo o axônio, a gente tem a bainha de mielina. Essa bainha de mielina é aquela que vai servir como um isolante elétrico. E essa região aqui final, que é chamada de terminações do axônio, ela vai servir para ligar esse neurônio a um outro neurônio. O que seria o impulso nervoso, pessoal? O impulso nervoso é uma estrutura, na verdade, né? O axônio é ele que vai fazer essa questão de transmitir, na verdade, o impulso nervoso, né? Esse impulso nervoso, ele vai se propagar em uma fibra nervosa, certo? Então, o axônio, na verdade, né, que é aquela região alongada que eu mostrei no slide anterior, ele vai ter a função de conduzir o impulso nervoso, né, em direção às suas extremidades. Então, quando nós, por exemplo, queremos flexionar o músculo do bíceps, né, que é esse músculo do braço, nós necessitamos enviar uma mensagem ao nosso cérebro para ele pedir ao nosso corpo, pedir entre aspas, que a gente realize a flexão. Então, eu não consigo flexionar o músculo do meu braço sem antes o meu cérebro dar o comando. Aí tem a questão das fibras nervosas, né? Ou também elas são chamadas de neurofibras. As fibras nervosas, elas são prolongamentos citoplasmáticos que compõem a estrutura dos neurônios. No sistema nervoso, essas fibras, elas exercem a função de conduzir o impulso nervoso. E essa condução, né, do impulso nervoso, ela ocorre através dos dendritos e através dos axônios. O que é uma sinapse, pessoal? Uma sinapse nada mais é do que o encontro com um neurônio e outro. O impulso nervoso, quando ele é transmitido de uma célula para outra, ele ocorre porque um neurônio se une a outro neurônio. E o momento, a fusão desses dois neurônios, para que o impulso nervoso aconteça, é necessário que vários neurônios se unam. Por exemplo, se eu dou um beliscão em minha mão, vai doer. Para que eu sinta a dor, existe uma região no meu cérebro responsável por sentir a dor. Então, para que eu sinta a dor, é necessário que o local que eu belisquei, ele envie um impulso, através de impulso nervoso realizado pela sinapse, até chegar ao meu cérebro e eu ter a sensação da dor. Essa região aqui, pessoal, exata, é a região que mostra, ó, o local onde está ocorrendo o encontro de um neurônio com outro.
que é o que a gente chama de sinapse. Aqui está acabando um neurônio e aqui está iniciando outro. Então, isso mostra para vocês que a cabeça, que não é cabeça, né, o corpo celular de um neurônio, ele se une à terminação, do outro neurônio, certo? Então, essa parte daqui se une à cauda de outro neurônio, e assim vai. Existe também no livro de vocês falando sobre gliócitos, né, ou células glia. Se eu não estou enganado, no livro de vocês está lá gliócito. Qual é a função dos gliócitos, né? Na verdade, é uma célula que contém um neurônio, né, que tem a função de sustentá-lo, certo? Para que ele funcione e ele seja sustentado, é necessário que tenha a presença desse gliócito, ou célula glia, que é a mesma coisa. Então, essa é a parte, pessoal, que eu entendo do conteúdo bem importante, que é necessário que vocês entendam como é que funciona, né, a organização do sistema nervoso. Então, nós, seres humanos, nós temos dois tipos de sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é caracterizado, né, por essa sigla, SNC, e o sistema nervoso periférico, ele é classificado por essa sigla, SNP. Então, o sistema nervoso central, ele se divide em dois, encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico se divide em nervos e gânglios, tá? Aí a gente tem aqui o encéfalo, né, que é essa parte da cabeça, né, que está localizado no crânio, onde está localizado o cérebro, está localizado o cerebelo, inicia-se o tronco encefálico. A gente vai estudar cada um agora, tá? Então, aqui a gente tem o sistema nervoso central, ó. O sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinhal, né? Aqui está o encéfalo, e essa região aqui toda alongada, que se estende por toda a coluna vertebral, que vai até quase o cóccix, né, que é o osso do ânus, é chamada de medula espinhal, né? Então, aqui está o encéfalo. O encéfalo nada mais é do que uma massa nervosa, né, que está localizada no crânio. Ela é protegida pelo crânio, né, e ela tem várias regiões. Então, ela tem o cérebro, que é toda essa estrutura aqui, né, tem o cerebelo, pessoal, que é essa estrutura aqui arredondada, né, tem a ponte, que é essa região aqui, ó, tá? E tem um tronco encefálico, né, que ele desce aqui e vai até lá embaixo, tá? Aí, tem, no caso, a ponte, tem também um bulbo, né, que é essa região aqui que fica mais embaixo. Aí a gente vai ver agora qual é a função, né, de cada uma. Então, o cérebro, pessoal, ele controla todas as atividades vitais do nosso corpo, né? Quando uma pessoa diz que está com morte cerebral, ela já pode ser considerada uma pessoa morta, por mais que o coração dela esteja batendo, né? Porque a gente entende que uma pessoa que está com o cérebro parado, morto, ele não tem como voltar às atividades vitais dele, mas mesmo que o coração dele esteja batendo por aparelhos, certo? Então, é nessas situações que o médico chama a família e pergunta, né, pede autorização para desligar o aparelho, porque o coração daquela pessoa, ele só está batendo porque está com a ajuda de aparelhos. Mas o cérebro em si, ele, na verdade, controla todas as atividades, os nossos movimentos, para que a gente sinta sono, para que a gente sinta fome, para que a gente sinta sede, para que a gente tenha todas as emoções, né? Então, é o cérebro que ele está encarregado de tanto de receber como de interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo, né, e pelo exterior do corpo. Já o cerebelo, né, ele tem a função de manter o equilíbrio e a postura. Essa questão do equilíbrio, eu lembro para vocês uma pessoa embriagada, uma pessoa que bebeu muita cachaça, muita cerveja, muito álcool, ingeriu muito álcool. É por causa dessa região do cerebelo que a pessoa, quando utiliza o álcool, ocorre uma alteração cerebral e aquela pessoa ela fica em desequilíbrio, sem conseguir caminhar, né, em linha reta, vamos dizer assim. Temos o bulbo, né, raquiano, também conhecido como bulbo raquiano. Ele ele é responsável pelas questões involuntárias, como, por exemplo, a respiração. Nós não pedimos para respirar. O nosso organismo, ele realiza a respiração de forma involuntária, não é isso? Temos a ponte também, né?
A ponte, ela é constituída por fibras nervosas, né, e ela tem a função, na verdade, pessoal, de ligar o córtex cerebral até o cerebelo. Aí tem a medula espinhal, né, que se estende por toda a coluna vertebral, é um filamento totalmente nervoso. Dentro dessa medula espinhal, né, tem o líquido cefalorraquidiano, né, que está localizado lá na coluna vertebral, e a função dele, na verdade, é o nosso centro nervoso. É justamente essa medula espinhal que está ligada ao cérebro, à massa encefálica. Veja aqui que tem uma total ligação, né? E é justamente ela que vai fazer com que se distribua por todo o nosso corpo, todos os impulsos nervosos, certo? Então, aqui perceba que a coluna, a medula espinhal, ela está protegida pelas vértebras, né? Então, quando uma pessoa tem algum acidente que ela fica paraplégico ou tetraplégico, o que significa isso? Que até uma determinada, vai depender do local que foi afetada a medula espinhal para dizer que a pessoa vai ficar paraplégico ou se ela vai ficar tetraplégico, certo? Quanto mais em cima for o dano, né, a lesão na medula espinhal, ela tem condições de ficar tetraplégico. Quanto mais embaixo for, ela tem condição mais de ficar tetraplégico. Existe um número, né, da vértebra específico que é lesionada para considerar a pessoa paraplégica ou tetraplégica, mas nessa situação aí já entra muito para a área médica. Aí tem o sistema nervoso periférico, né? Ele se divide em dois, o sistema nervoso periférico voluntário e autônomo, e o autônomo se divide em dois, o simpático e o parasimpático. Vamos ver o voluntário, né? O voluntário, pessoal, é aquele sistema nervoso periférico que é formado pelos nervos, né? São esses nervos que vão levar todas as informações do encéfalo até os músculos esqueléticos, para também os órgãos dos sentidos, para o encéfalo. Exemplo, são os nervos que vai levar o comando para o cérebro, por exemplo, que você quer contrair o músculo do braço. Então, isso é um sistema nervoso, considerado sistema nervoso periférico voluntário, certo? O autônomo é aquele que vai comandar as funções involuntárias, certo? Do nosso organismo. Por exemplo, os batimentos cardíacos é involuntário, o sistema respiratório é involuntário, a digestão, ela é involuntária, a excreção, ela é involuntária. É diferente, por exemplo, de você mexer o seu braço. Você mexe o seu braço porque o seu cérebro enviou o comando para um músculo que você quer mexer o seu braço. Mas é diferente do sistema nervoso autônomo, que você não pede para o seu coração bater, certo? Aí tem a questão do sistema nervoso periférico, né, autônomo, que se divide em simpático e parasimpático, né? O simpático, ele atua em situações de estresse, certo? E o parasimpático, ele é responsável por funções que fazem o corpo voltar ao normal após situação de estresse, né? Esse atua no estresse e esse atua no controle, para que o seu organismo ele volte ao normal. Aí eu tenho uma comparação, né? Da questão simpática para parasimpática, para vocês entenderem como é que funciona o nível de estresse e o organismo voltar ao normal. Por exemplo, no sistema parasimpático, a pupila ela fica contraída, mas no simpático ela dilata. No parasimpático vai estimular a produção de saliva e lágrima, o simpático vai inibir. O parasimpático contribui os brônquios, o simpático ele dilata os brônquios. O parasimpático contrai a bexiga, já o simpático ele inibe a contração da bexiga. Então, só para vocês entenderem, né, como funciona de forma antagônica o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático e o simpático, certo? Então, onde um acontece, contrai, o outro vai dilatar. Onde um vai contrair, o outro vai inibir a contração. Sempre atuando de forma antagônica. Aí, o sistema nervoso periférico, na verdade, né, ele estabelece comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensoriais, né, que é representado por músculos ou glândulas. Os nervos que se ligam ao encéfalo, eles são chamados de nervos cranianos. Os que se ligam à medula espinhal são chamados de nervos espinhais. Aí, o que são gânglios, né? Já falei dessa palavra, mas o que é um gânglio, né? Aqui está a presença do gânglio, ó. Na verdade, são dilatações dos nervos, pessoal,
né? Tem alguns glândulos que vão se localizar na medula espinhal, né? Que ficam mais próximos, ou até mesmo dentro de certos órgãos do corpo. Aí tem a questão do ato reflexo, isso é bem interessante, né? Quem assistiu já Chaves esse episódio sabe o que eu vou estar falando, né? Um certo dia tá lá professor Girafales fazendo explicando uma aula de sistema nervoso e ele vai fazer o teste, né? Do martelinho no joelho, porque é que o pé sobe quando a pessoa bate no joelho, em uma determinada região do joelho e a perna automaticamente sobe sem você enviar o comando que ela deve subir. Na verdade, o auto-reflexo é justamente isso, é uma situação que o nosso corpo ele reage a um estímulo, né, que tenha consciência do que está acontecendo. Só que é depois de alguns segundos é que você percebe o que foi que aconteceu. Então, ele é um ato involuntário, certo? Que você não comanda a execução, né, daquela ação. Aí vai lá um pouco das drogas do sistema nervoso, né? Várias drogas podem afetar o nosso sistema nervoso, né? O nosso sistema psíquico, que é, no caso, mudar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, mudar as ações daquilo que a gente faz, né? E tem as drogas psicotrópicas, né? Que elas vão atuar diretamente no nosso cérebro. Então, ela vai atuar diretamente como a gente pensa, como a gente age, como a gente sente. Então, existem várias drogas que fazem isso. Não vou aprofundar, certo? Mas é interessante vocês saberem, né, que existem drogas que são consideradas inalantes, estimulantes, né? No caso, tem aí a cocaína, né? Tem a maconha, tem os alucinógenos, que eles vão atuar diretamente no sistema nervoso. A gente entra agora nos órgãos dos sentidos, né? Que são 5, todo mundo já sabe: tato, olfato, paladar, audição e visão, né? Nosso cérebro, cada região do nosso cérebro é responsável por desempenhar um órgão do sentido, tá? A aula de hoje a gente só vai ver visão, a próxima aula a gente vai ver audição, olfato, paladar e tato. Professor, por que você dividiu dessa forma? Porque o livro trouxe com essa divisão, tá? E eu estou seguindo a divisão do livro. Se vocês pegarem o livro de vocês, vocês vão perceber que eles trouxeram o sistema nervoso ligado à visão, tá? Depois ele trabalha separadamente os outros 4 órgãos do sentido. E assim eu estou fazendo, certo? Então, a gente tem aqui essa região verdezinha, ela é responsável pela audição, essa região aqui, rosinha do cérebro, é responsável pelo olfato, essa região amarelinha, ela é responsável pelo tato, e essa região rosinha aqui, ela é responsável pelo paladar, e essa azulzinha que fica bem aqui, a parte de trás, ela é responsável pela visão, certo? Uma pessoa teve um derrame cerebral. O que vai caracterizar se a pessoa vai deixar de sentir algum órgão do sentido, vai ser justamente a região que aquele derrame cerebral aconteceu. Se a região lesionada, que deixou de receber oxigênio, for essa região amarelinha, a pessoa vai ficar sem sentir o tato. E assim acontece com os outros órgãos do sentido. Então, nós vamos estudar todos os órgãos, mas hoje nós vamos focar apenas aqui na visão, certo? Nessas 4 estruturazinhas aqui principais, que é pupila, cristalino, retina e nervo óptico. Certo? Então, né, a gente já falei para vocês que nós temos 5 órgãos dos sentidos, né, que são esses órgãos que vai propiciar que nós consigamos nos relacionar com o ambiente, né? Então, é pelo tato que a gente sente o frio, o calor, é pelo paladar que a gente sente o sabor, é pelo olfato que a gente sente o odor e o cheiro, é pela audição que a gente captura o som, e é pela visão que a gente consegue observar cor, forma e todos os contornos, né? Então, cada órgão do sentido, ele vai ter um órgão do nosso corpo específico para trabalhar, né? Então, quem é responsável pela visão são os olhos, pela audição é o ouvido, pelo olfato são as fossas nasais, pela gustação é a língua e pelo tato é a pele. Agora, a gente vai trabalhar especificamente com os olhos e a visão, certo, pessoal? Então, os olhos, como eu já falei para vocês, ele é responsável especificamente pela visão, tá? Nós temos 2 globos oculares, né? O lado esquerdo e o lado direito. E cada glóbulo ocular, cada olho do nosso corpo, ele vai ter 3 membranas principais, que é o que a gente chama de esclerótica, que é essa partezinha aqui branca, certo? Coronoide, e que é essa parte aqui, ó, mais interna do olho, tá vendo essa parte vermelhinha? Temos a retina, que é essa parte que fica logo depois
antes, né, na verdade, da coronoide. Ligado ao olho, eu tenho o nervo óptico. E esse nervo óptico está diretamente ligado a quem? Aquela região do cérebro que eu mostrei para vocês lá na aula passada. E agora a gente vai ver qual é a função de cada uma. Então, essa parte esclerótica, pessoal, que é essa parte branquinha, é uma membrana muito externa, né? Que é essa parte branca do nosso olho, ela é bem opaca. E na parte da frente, ela apresenta uma saliência e é transparente, né? Que ela recebe, na verdade, o nome de córnea. A coronoide, na verdade, ela está localizada na esclerótica. E essa coronoide aqui, que é essa parte vermelhinha, ela é muito rica em vaso sanguíneo. O sangue que circula nessa membrana é ele que vai ter a possibilidade de nutrir, né, as células do nosso olho. Aí temos a pupila, né? Na parte da frente apresenta uma região circular, que é essa colorida, né? E que é chamada de íris. Então, o que dá a coloração ao olho, se ele vai ser verde, se ele vai ser azul, vai ser justamente a íris, que é essa parte colorida, né? Se vai ser castanho. No meio da íris, a gente tem a pupila, né? Comumente chamada como menina do olho, né? Temos também a retina, né? A retina é a camada mais interna e sensível do globo ocular. Ela é formada por um prolongamento do nervo óptico. Esse nervo tem origem no cérebro e penetra no olho, atravessando a esclerótica e a coronoide. A cor da retina, ela vai ser sempre preta. E essa retina, pessoal, ela fica dentro do olho. A retina, pessoal, é essa estruturazinha aqui, ó. E a pupila, tá vendo, ó? Que é a pupila, e a retina vai ser essa parte aqui amarelinha. Fica dentro do olho. Então, dentro do olho, na verdade, né, existem 3 elementos transparentes, que é chamado de humor aquoso, cristalino e humor vítreo. Deixa eu ver se tem aqui nessa imagem. Tem aqui, ó, o humor vítreo, tem aqui nessa região, né, e as outras estruturas não tem nessa imagem. Então, o humor vítreo, para que é que vai servir? É uma substância gelatinosa transparente que preenche a cavidade maior do globo ocular, atrás do cristalino. O cristalino é uma lente que fica atrás da íris, é sólido e transparente. E o humor aquoso, ele é líquido e transparente, preenche o espaço entre a córnea, o cristalino, e esse espaço ele é chamado de câmara anterior do olho. Na verdade, essas 3 estruturas são estruturas de, vamos dizer, substâncias, vamos dizer assim, né? Só o cristalino que é sólido, que vai servir para preencher, né, todo o nosso globo ocular. Aí a gente também tem alguns anexos nos nossos olhos, né, pessoal? As pálpebras, os cílios, as sobrancelhas, as glândulas lacrimais, os músculos oculares. A pálpebra, na verdade, que é essa estruturazinha aqui do olho, né, são dobras da pele, nessa região aqui que a gente fica piscando, batendo, né? Ela reveste internamente por uma membrana chamada de conjuntiva, sempre para proteger os olhos e espalhar sobre eles o líquido que conhecendo como lágrima. Então, a função da pálpebra é proteção e distribuição da lágrima. Os cílios, né, que é essa região, né, que as meninas se maqueiam, né, e colocam aqueles produtos para esticar os seus cílios, conhecidos também como pestanas, né, ela vai servir também como proteção, impedir que entre poeira, excesso de luz nos olhos. A sobrancelha, né, essa região aqui, ela vai ser responsável por impedir que quando a gente transpire, o suor chegue na testa, o suor ele cai na sobrancelha, ao lado da sobrancelha, né? E as glândulas lacrimais, pessoal, a gente já sabe que é para a produção das lágrimas, né? Vai servir para lubrificar o globo ocular, tá? Com relação ao mecanismo de visão, né? Então, o mecanismo de visão, na verdade, pessoal, os raios de luz refletidos do objeto entram nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares. Então, quando a gente está observando, vendo alguma imagem, vendo algum objeto, como está mostrando aqui nessa imagem, o que é que acontece? Né? Os raios de luz daquele objeto entram nos nossos olhos e atravessam as estruturas oculares. Então, atravessa a córnea, atravessa a pupila, atravessa os humores aquoso, vítreo, atravessa o cristalino e chega até o fundo do olho. Quando chega até o fundo do olho, até a retina, existem células que são muito sensíveis à luz. E aquela imagem, pessoal, ela é transformada, na verdade, em impulsos nervosos e ela é enviada através do nervo óptico, né, que é essa estrutura daqui de trás, até o cérebro. Quando chegam no cérebro, a gente vê a informação daquele objeto que a gente observou, a cor, o tamanho, a posição,
e a gente interpreta, fazendo com que aquela imagem do objeto em foco, ela seja vista na opção, na posição correta. Mas perceba que quando ela chega, ela é projetada ao nosso olho, ela está invertida, certo? Só que é o nosso cérebro que permite que aquela imagem, ela chegue à posição, a gente visualize ela na posição correta, certo? Aqui, na verdade, está mostrando, né, os cílios, ó, a pálpebra, né, que está mostrando a retina, essa imagem está bem melhor, né, esclerótica, ó, coronoide, já falamos sobre as lágrimas, né, que é a função de lubrificação do olho. A íris, a gente já falou sobre ela também, né, aquela região colorida, né, que tem nos olhos dos vertebrados. Aí a gente está falando agora de alguns problemas da visão. A gente tem a miopia, a gente tem o astigmatismo e a hipermetropia, né, que são 3 doenças que a gente causa problema na nossa visão. Então, veja, na verdade, a miopia, a gente consegue corrigir ela, né, com lentes, né, para aproximar a imagem, né, visto que o principal problema da miopia é quando a gente está visualizando uma imagem e ela afasta aquela imagem que a gente está observando, né, da retina, fazendo com que a imagem ela seja transformada antes da retina. Então, aquela imagem ela não vai ficar muito nítida, ela vai ficar turva. Aí, quando você utiliza uma lente de correção, né, um óculos ou uma lente de contato, faz com que essa imagem ela fique nítida. Aí tem a hipermetropia, na verdade é o oposto da miopia, né? Na verdade, na hipermetropia existe uma diminuição do globo ocular. A imagem dos objetos próximos ela é formada além da retina, ela ultrapassa, fazendo com que aquelas imagens elas também não sejam formadas com nitidez. Também a gente utiliza lentes, né, para poder fazer a correção daquele objeto, né, dos objetos que a gente está visualizando. E o astigmatismo, né, eu mesmo tenho miopia e tenho astigmatismo, né, consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura, ocasionando uma falta de simetria de revolução em torno do eixo óptico. A correção também é feita com lentes cilíndricas, capazes de compensar tais diferenças entre os raios de curvatura. Então, a questão do astigmatismo é na curvatura do foco, né, da imagem que você está observando. Também se corrige com lentes corretivas, tá? Seja de contato, lentes do óculos, tá? E eu concluo a aula de hoje, eu vou passar 12 questões para vocês, certo? São 5 páginas, pessoal, mas é muita imagem, não é uma atividade grande, só são 12 questões. Lembre de colocar a página na atividade, página 212, 13, 14, 222 e 223. São 12 questões, certo? Fico no aguardo da imagem, né, dessa atividade no meu WhatsApp. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Fique em casa e deixe que a escola vá até vocês. Muito obrigada pela atenção de todos.